O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Senhor Padre René, queridos sacerdotes aqui presentes, o diácono também, os familiares do Padre René que estão aqui presentes, todo o povo de Deus, falar numa primeira missa, a primeira Santa Missa que o Padre René celebra aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, sendo que já celebrou, graças a Deus, a Eucaristia no dia de ontem. É uma responsabilidade, mas que eu aceitei com alegria, porque estive com o René também durante um tempo, o Padre René, no período de formação da filosofia, e ao preparar esta homilia, eu visitei o documento que o Padre Jonas fala sobre o sacerdócio na Canção Nova. Mas, ao longo dessa noite, eu tive um sonho, como se eu já estivesse aqui neste altar pregando, e durante a pregação eu falava daquela última aparição do Papa João Paulo II, onde ele tentava falar ao povo de Deus ali naquela janela do Ângelus, no Vaticano, e ele não conseguia, e ele fazia esforço para falar, e não conseguia, e tem um momento assim muito dramático, que ele baba, assim, corre uma baba da boca do Papa, e aqueles que estavam ali com ele, tira logo a cadeira de roda, sai, e o povo fica ali impactado com aquela cena. Então eu entendi que era interessante nesta homilia, nesta primeira missa do Padre René, no Santuário do Pai das Misericórdias, recordar em relação ao sacerdócio que nós anunciamos o sagrado, as pessoas esperam de nós o sobrenatural constantemente, em todos os momentos que nos encontram, seja na Santa Missa, no Sacramento da Confissão, ou quando encontra aqui na saída do Santuário do Pai das Misericórdias, ou quando encontra na rua, no aeroporto, ali as pessoas estão atrás de nós constantemente à procura do sobrenatural. E nós oferecemos o sobrenatural. Eu falo como padre há 9 anos, mas aqui tem o Padre Bruno, tantos outros padres ordenados há mais tempo, uns 24 anos mais ou menos ali, 18 anos mais ou menos ali. E o povo espera este sobrenatural de nós, e nós devemos oferecer o sobrenatural. Mas eu gostaria de recordar ao Padre René, recém-ordenado, que nós nunca devemos nos esquecer que este sobrenatural que nós oferecemos necessita de uma estrutura humana, diríamos uma carcaça humana, que às vezes pode parecer muito gloriosa, mas não deixa de ser uma estrutura humana. E interessante falarmos do Papa, que apareceu daquele jeito ali, na limitação também. Mas na nossa limitação, qualquer tipo de limitação, seja limitação física ou limitação ainda na espiritualidade, nós devemos oferecer o sagrado. Interessante falar também da limitação na espiritualidade,
Porque o Padre René vai recordar muito bem que nos tempos de seminário nós usávamos bastante a palavra integração, preferencialmente integração, a palavra integração. Nós não falávamos tanto a palavra perfeição, porque a integração é bonito porque, por mais que tenhamos uma linha do tempo muito linear, rotineira na nossa vida de oração, na nossa vida de fidelidade, na nossa vida de disciplina, se em algum momento a vida começar a aparecer um gráfico de um coração agitado que desce e sobe e a sua vida deixa de ser linear, está tudo muito bagunçado, às vezes desestruturado interiormente, exteriormente, até a vida de oração fica um pouco bagunçada, isso não deve derrubar as suas estruturas, porque você se entende como um homem, como um sacerdote em processo de integração. E no processo de integração nós colhemos tudo o que é positivo, mas o que surgir de negativo nós aproveitamos também, e aquilo será proveitoso para o nosso crescimento como pessoa, como padre. Mas não se preocupe tanto, que o próprio ministério vai se encarregar de demonstrar para nós, para o Senhor também, ao longo da existência, como nós somos pequenos. Um pequeno exemplo, quando vou visitar os hospitais, ali para dar unção dos enfermos, geralmente é uma pessoa que convida, mas no caminho até chegar à pessoa que convidou para darmos a unção dos enfermos, surgem tantas outras. E no olhar daquelas pessoas que ali estão para receber a unção, nós conseguimos fazer muitas leituras. E as leituras que nós fazemos nos olhos daqueles que nos olham no momento que estão ali, eu uso batina, ele ali de batina preta, a estola roxa. Então, no olhar de muitos, nós já encontramos e vemos ali uma estrutura de medo. Porque a figura do sacerdote ali gera um certo medo do desconhecido. Nossa, o padre chegou. Já era, tipo assim, estou lascado. E aí, em alguns nós conseguimos fazer a leitura da esperança. Então, a senhorinha vê ali o sacerdote e ela se alegra e pega em nossas mãos assim, puxa, e a gente balança com o óleo ali, quase cai. Então você consegue fazer a leitura da esperança nos olhos daquela senhora que estava ali para receber a unção dos enfermos. Mas quando nós entendemos que o que estava ali era de fato uma estrutura humana, pelas leituras erradas que fazemos. Muitas vezes eu fui ali, dei a unção dos enfermos e o que eu esperava era a cura. Aí um dia depois, a senhorinha morreu. Aí você já... Nossa, eu estava equivocado. Mas Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. E às vezes em algumas, nós vamos ali, nós vemos medo. E a nossa interpretação, olha, não tem mais jeito. E às vezes a pessoa foi curada ali. Porque Deus supera. Ele nos supera constantemente. Nos sacramentos e também na palavra que lançamos. Nós somos superados. Então nós projetamos, nós organizamos, preparamos palavras bonitas. Mas a palavra de Deus alcança o coração com uma palavra simples que surgiu e não foi nem premeditada, não foi nem colocada. Ah, essa aqui é bonita. Bento XVI, que eu gostava de usar bastante no começo do ministério sacerdotal, mas depois nós vamos entendendo que deve ser usado, sim, mas também naquela dinâmica da integração. Eu me recordava, enquanto estava sentado aqui e o diácono proclamava o evangelho, do início do meu ministério sacerdotal. Eu lembro da experiência da primeira missa, caminhávamos 2 combis na época que tínhamos aqui na comunidade de Canção Nova para celebrar a minha, que seria a segunda missa também, porque a primeira missa foi celebrada numa segunda-feira aqui neste santuário com o Padre Jonas. Ele fez a homilia e a homilia naquela ocasião era de João Batista, né? Veio a cabeça ali no prato, né, que foi pedido, e o Padre Jonas virou para mim naquela primeira missa e disse: Padre Edson,
O evangelho de hoje é macabro. Mas nenhum sepultamento calou a voz do profeta. Isso se referindo a João Batista. Nenhum sepultamento calou a voz do profeta. E no dia seguinte saíamos todo o seminário feliz, 5 da manhã, para ir, caminho longo para celebrar a primeira missa. Só que neste intervalo entre a saída e a chegada, a finalidade, o caminho, nós estamos no tempo do Advento também, é um tempo de caminhada também, então não deixa de ser importante quando falamos do tempo do Advento como preparação, não entenda o tempo do Advento como menos importante, está dentro do processo da caminhada, então ele tem a espiritualidade própria que é a dinâmica da esperança. É uma preparação para o Natal? Sim, mas não significa que é um diminutivo, tá bom? Então devemos colher tudo que o Senhor nos oferece neste tempo do Advento. Então caminhávamos e neste caminho de piadas e risadas e alegrias, muitas esperanças, aí aconteceu um acidente. Nesse acidente, um seminarista faleceu, Tiago Antunes, em memória, quem eu apresento como intenção nessa Santa Missa. Também o padre William ficou entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida. E eu lembro que a liturgia daquele dia, das horas, nós paramos para rezar ali no final. E aí, no trecho que falava, é o Senhor quem dá a vida e dá a morte. O padre Bruno, hoje o padre Bruno, desabou em lágrimas, porque não aguentou o significado daquele texto, naquele momento que estávamos vivendo em uma casa paroquial, em que um já tinha falecido e outro estava em vias de morte, mas graças a Deus está em vida. E o Felipe estava num outro hospital com o braço paralisado. E muitas outras notícias iam chegando naquela noite, que foi uma noite tenebrosa, triste em si. E a primeira missa? A primeira missa não aconteceu, porque nós não chegamos ali onde deveríamos. Na finalidade, eu também não fui. Não deixei de celebrar a missa. O padre Sóstenes, na época, falou, vamos celebrar aqui. Aí todo tentando incentivar. Aí fui para uma capelinha lá da casa paroquial. E ali na casa paroquial, celebrei a missa. Uma missa triste, uma missa meio desolada, assim. Mas por que eu partilho isso? Por conta da carcaça humana, por conta da estrutura humana, limitada. Então, ali na cabeça de um padre novo, já saber que o divino, a graça, o sobrenatural age em nós, mas eu devo aprender a lidar com este sobrenatural, com a minha estrutura humana, de sofrimento, de desesperança, às vezes, de tristeza. Essa foi uma experiência profunda de tristeza. Isso eu estou falando para o padre René, mas serve para cada um de nós. E 2 anos depois, em 2018, 5 da manhã, meu pai ligando. Aí eu nem durmo mais com o celular ligado hoje em dia, porque eu vi que essa foi a parte mais traumática daquela ligação. Ali, 5 da manhã, meu pai ligando. Eu sou o mais velho da minha casa e tenho a minha irmã. Tinha a minha irmã e depois o meu irmão. E meu pai me ligando, dizendo que a minha irmã tinha falecido. Estava tudo bem, 33 anos, noiva, morreu afogada. Voltando com o noivo de moto, aí caiu lá no rio que tem lá e ela faleceu porque não sabia nadar. E de 5 horas da manhã, meu pai chorando, e o padre escutando isso, né? Qual é a reação do padre ali? Estrutura humana, mais uma vez desolada ali, mas ao mesmo tempo era o período que teve aqui no Brasil uma greve dos caminhoneiros, não tinha carro. Então foi comigo o hoje padre Ricardo Rodolfo e o George, que era seminarista na época, e não encontramos nenhum carro daqui até a casa dos meus pais, para chegar lá e fazer as exéquias ali da minha irmã. Eu fiz, né? As orações no final, o pároco na época fez para mim. Para dizer, é uma experiência romântica? Então ser padre não é romântico. Pode parecer muito romântico, pode parecer muito cheio de pompas, né? Assim,
Mas ser profundamente padre é ser profundamente alguém que expressa constantemente o sobrenatural, mas nós lidamos com as realidades naturais, luto, dor, sofrimento, pecados daqueles que vêm aqui e procuram, nossos também. Nós lidamos com essa estrutura humana. E para o Padre René, eu quero dizer que se o Senhor integrar essas realidades na vida do Senhor, não permanecer apenas com um sacerdócio, como algo ideal, projetado, mas acolhido de Deus como graça, naquilo que só tem de estrutura humana, o povo de Deus será muito agraciado com o seu serviço e com a sua entrega. Assim seja.